Boa noite a todos, bem-vindos novamente ao canal Hugo Cauri. Estou a fazer mais um vídeo depois de termos passado estas épocas festivas, o Natal e a passagem do ano. Sabemos que algumas denominações religiosas festejam, outras não festejam. Poderíamos aqui eventualmente debater se tem base bíblica, se não tem. O facto é que eu gostaria de salientar precisamente se devemos festejar a passagem do ano, se é uma festa cristã. Para muitos podem já saber a resposta, não é preciso dizerem já nos comentários, mas para outros provavelmente não. E se o Natal, quer de uma forma comercial ou quer de uma forma religiosa, se também é correto comemorar. E se podemos comemorar o Natal, qual é o objetivo dessa festividade? Num vídeo muito rápido, eu queria que os irmãos, as irmãs, todos os telespectadores tivessem convosco, se possível, e nós podemos fazer aqui uma pausa, abrir as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, porque é ela que vai, obviamente, responder-nos sobre qual é a comemoração que deveremos, como cristãos que somos, fazer com regularidade, com sabedoria, totalmente apegados em espírito e em verdade para realizarmos de facto os eventos que são vindos de Deus em Cristo Jesus. E eu queria que os irmãos, as irmãs e os telespectadores pudessem abrir as vossas Bíblias e acompanhar na leitura. Nós vamos ler aqui alguns versículos muito rápidos e eu começaria em primeiro lugar, e eu enganei-me aqui no livro, eu estava em Marcos, mas eu queria que nós pudéssemos ler primeiro no livro de Mateus, o livro de Mateus, e temos aqui o capítulo 26, e o versículo 26 também. Mateus, capítulo 26, versículo 26, e assim diz a palavra de Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Diz o 27. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para remissão dos pecados. Tenho aqui o Melo outra vez a tentar aparecer na televisão, e eu queria acrescentar aqui o 29, que diz, na sequência: e vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de quem? Do meu Pai, do Deus Todo-Poderoso. E vou terminar o versículo. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Portanto, houve aqui um cântico de louvor, um hino de louvor a Deus. E depois, quer Jesus, quer o Senhor Jesus, quer os apóstolos saíram para o Monte das Oliveiras. E agora podemos ir ao livro seguinte, ao livro de Marcos, e eu queria que
os irmãos e as irmãs pudessem ler rapidamente também. Eu peço desculpa, estou um bocadinho aflito a garganta, mas parece-me que não é nada de especial. E vamos aqui ao livro de Marcos, capítulo 14, e diz, a partir do versículo 22, e, enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando, tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes revelou, isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda a certeza, afirmo-vos que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E, depois de terem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Bem, depois de termos lido Mateus e Marcos, vamos a Lucas. E eu queria também que todos pudessem ler no livro de Lucas, o seguinte livro, no capítulo 22, e diz, no versículo 19, e, tomando um pão, e tendo dado graças, partiu e o serviu aos discípulos, recomendando, isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando, este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que me vai trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está escrito, ou prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está a ser traído. A partir de então, começaram a questionar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso. Ou seja, estamos a falar do traidor Judas Iscariotes. Mas vamos também seguir no livro seguinte, que é João, e vamos também ler, e agora aqui, vamos ler, peço só aqui um pouquinho de alguns segundos, e vamos ler o livro de João, no capítulo, eu estou aqui um pouquinho perdido, porque eu quero ler-vos também a passagem bíblica que nós temos estado a ler. E, portanto, eu agora perdi-me aqui um pouquinho, mas, como vocês sabem, eu estou a falar de uma comemoração religiosa e que, de facto, é muito importante para que possamos entender a razão pela qual existem diferenças entre várias comemorações, vários eventos religiosos, e que muitos deles, e eu até queria falar aqui junto convosco, com os irmãos cristãos, das festas cristãs. Já não queria entrar noutras religiões, mas queria focar-me apenas na verdade, que é Cristo Jesus. E, portanto, queria falar convosco sobre
sobre esta passagem bíblica. E diz então assim, perdão, no livro de João, no livro do apóstolo João, portanto já estamos no livro de João, e no livro de João eu queria falar convosco. Eu peço desculpa, tenho o Mel com vontade de brincar, já estive a brincar com ele um bocadinho, agora quero outra vez brincar com as bolinhas e com as tampas das garrafas. Portanto, peço desculpa que ele está ali a pedir outra vez para brincar, mas já vou ter com ele outra vez um bocadinho, porque realmente também os animais domésticos são uma bênção de Deus para nós, para fazermos deles as nossas companhias, idem aspas, portanto, e eles realmente serem amados como criação de Deus. Eu estava aqui a tentar ver e agora não consigo encontrar, eu peço desculpa, mas é a ceia, a Santa Ceia, no livro de João, mas agora não consigo encontrar o versículo que fala da Santa Ceia. Eu agora estou aqui com esta Bíblia e não estou a conseguir encontrar, porque depois aqui já estou a entrar quando o Senhor Jesus, o nosso Rei, Mestre e Salvador, identifica quem o vai trair, portanto, esteve a lavar os pés de todos os apóstolos e, portanto, transmite aqui uma mensagem muito especial. Mas o importante é sublinhar qual o evento que Jesus disse para nós comemorarmos. Bem, temos as instruções nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, independentemente da tradução. Portanto, eu agora estou na Bíblia King James atualizada, a versão Free Mind. Gosto muito da Bíblia de Jerusalém, como vocês sabem, mas aqui o objetivo é precisamente esse. Bem, nós sabemos que a Páscoa, ou muitos chamam memorial, portanto, fazermos em memória do Senhor Jesus, de comemorarmos a sua morte e ressurreição. Portanto, o Senhor Jesus derramou o seu sangue, deu a sua vida para salvar-nos do pecado que nos leva à morte física e espiritual. E também, ao derramar o seu sangue, carregou com ele, como diz no livro de Isaías, no Antigo Testamento, carregou com ele todas as nossas enfermidades, um peso enorme, um peso não só de um ou outro pecado, mas de todos os pecados de todos nós, seres imperfeitos, seres humanos imperfeitos. E, portanto, a única comemoração que foi instituída pelo Senhor Jesus é a comemoração, a Santa Ceia, portanto, o pão e o vinho partilharmos entre os irmãos, antes de bebermos do sangue e comermos o corpo, portanto, bebermos do vinho e comermos do pão, temos que saber realmente o verdadeiro significado e a razão pela qual o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia para todos nós. Importante, antes de fazermos esse ato, para percebermos de facto e semearmos no nosso coração qual o valor, qual o objetivo realmente do Senhor Jesus ter feito o que fez por nós. E, portanto, depois de interpretarmos, de percebermos, de interiorizarmos e de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador, sim, então, de facto, poderemos então dar o real e o devido valor por uma ação que nunca ninguém fez, tirando o Senhor Jesus, nem ninguém fará. Portanto, agora, falando do Natal e da passagem do ano e de todas as outras festas que têm origem pagã ou que possam, eventualmente, estarem alocadas à Palavra de Deus. Bem, de facto, será pecado nós comemorarmos o Natal e a passagem do ano? Bem, a meu ver,
vamos por partes, muito rapidamente. O Natal. O que é o Natal? O Natal é um evento que consiste em origem, em dados, informações pagãs, histórias pagãs, que estão relacionadas com o Sol, e que não está na Bíblia Sagrada qualquer tipo de indicação para que comemoremos quer o Sol, quer o nascimento do Senhor Jesus, ou o aniversário do Senhor Jesus. No entanto, e eu quero fazer aqui uma parte, no entanto, eu tenho aqui Mix atrás, como vocês podem ver, peço desculpa, ela também está ali a querer aparecer na televisão. Portanto, temos aqui duas situações. Uma é o Natal na sua vertente comercial, com as suas personagens, os seus adereços, que nada têm a ver com a palavra de Deus. Não são de fonte bíblica, como o Pai Natal, como a árvore de Natal, como a troca de presentes. Isso acontecia em Roma, não acontecia com os cristãos. E, portanto, isso vem de uma tradição que muitas pessoas não a querem dispensar, acabam por seguir, mas que, obviamente, ainda que possam usar alguns comportamentos, algumas destas formas de passar o Natal, a sua vida não estará em perigo no sentido de não ser salva. Mas se nós tivermos consciência de que de facto é a origem pagã, se nós evitarmos, melhor ficaremos perante Deus e perante Jesus, porque queremos cumprir escrupulosamente a palavra de Deus. Bem, mas podemos ver a outra vertente do Natal. O Natal também não é uma festa para festejar o aniversário do Senhor Jesus. Porque então aí tínhamos que contabilizar bem. Então, se o Senhor Jesus, quando faleceu, quando morreu, quando deu a vida por nós, e foi ressuscitado ao terceiro dia, mas quando morreu tinha 33 anos, mais qualquer coisa, portanto já passaram 2000 anos, portanto agora estamos em 2022, é só fazer as contas, e então andávamos a comemorar o aniversário. Não é, nem nós fazemos comemorações do aniversário, até dos nossos familiares, os entes queridos que já faleceram. Portanto, podemos, de facto, lembrar e relembrar numa data específica, que colocaram como 25 de dezembro, que veio à Terra, veio em carne o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, enviou esta missão e pediu ao seu filho, o seu filho não recusou, aceitou de bom grado do Pai, e então foi enviado por Deus para cumprir a sua missão na Terra. Portanto, nasceu através de um parto normal, mas obviamente com uma intervenção divina através do Espírito Santo, e de facto foi uma bênção. E se nós usarmos a época natalícia para lembrar de que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, a imagem do Deus Todo-Poderoso, veio à Terra, veio em carne para nos salvar, é como se fosse Deus encarnado naquele corpo. Portanto, porque Jesus era Deus na Terra, era Deus connosco, Emmanuel, Deus connosco. E, portanto, estando ao lado de Jesus, estávamos ao lado de Deus, porque Ele era e é a imagem do Deus Todo-Poderoso, a imagem do Pai. Se nós fizermos isso, ainda que possamos usar, eu não uso pessoalmente a árvore de Natal, o Pai Natal e outros adereços natalícios e que têm a ver com o fundo comercial, eu não o farei e não o faço. Mas, de facto, posso usar esta data entre outubro, novembro e dezembro como um período em que, nesta altura, os anjos apareceram aos pastores e deram as boas novas da vinda do Messias. Relativamente ao Ano Novo, é mais rápida ainda a explicação. O Ano Novo nada tem a ver com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, e, portanto, nada tem a ver com a parte
da vinda ou de qualquer ação do Messias, do nosso Salvador, muito menos tem ou está relacionada com o Deus Todo-Poderoso, com o Espírito Santo, com os anjos. Nada tem a ver com a parte celestial. Tem a ver precisamente com o contrário, com a parte terrena. Portanto, foi estabelecido um calendário e podem ver, Abre Condita, foi instituído esse calendário e a partir desse calendário começaram a contagem dos meses e dos anos e, portanto, por sua vez, a cada passagem do ano, o povo pagão faz uma festa, faz um evento para comemorar a transição de um ano para o outro. Mas nada tem a ver com fatores religiosos. Obviamente está na consciência de cada um. Podemos eventualmente também, na nossa casa, no nosso lar, juntarmos amigos, família, conhecidos, de confiança e jantarmos todos, passarmos a transição do ano, mas sem adotar comportamentos pagãos. Portanto, é um convívio. Foi engraçado passar mais um ano. Estamos todos um ano mais velhos ou mais experientes. Depende da visão de cada um, mas são as duas certas. Portanto, ficamos um ano mais velhos, ficamos também mais experientes, mais maduros, mais maduras. E, portanto, a essência da passagem do ano tem a ver um pouco com a relação entre nós e nada mais do que isso, num pleno convívio e não para seguir os passos, as atividades dos povos pagãos. O fogo de artifício, comer as 10 passas, sentar-se em cima de uma cadeira, usar vários tipos de roupa e de diferentes cores. Portanto, todas essas indicações relativamente a essa festa não é de facto para nós cristãos fazermos. Deus não se alegra dessas atitudes. O Senhor Jesus não se alegra, não ensinou, não defendeu qualquer tipo de conceito relativamente a essas festas e a origem das mesmas e, portanto, o Espírito Santo também não está presente quando nós, uns sabem e outros não, conscientes ou inconscientes do valor ou não dessa festa, portanto, o fazem, mas temos é que perceber que a única comemoração é a Páscoa, o memorial, para de facto partilharmos com os irmãos e todos sabermos o real valor da vinda do Senhor Jesus, da mensagem que trouxe, a palavra de Deus, de ter derramado o seu sangue, ter dado a sua vida, o valor de todas essas coisas. Portanto, para nos salvar, Ele carregou na sua cruz todos os nossos pecados. Aí sim é importante para nós percebermos, de facto, qual é o real valor da Páscoa, do memorial. Irmãos e irmãs, peço perdão, já vamos a 23 minutos de vídeo, já se estendeu um bocadinho, mas era importante falarmos sobre a diferença de festas que nós podemos fazer e que não tenham origem pagã, mas que tenha uma tradição familiar, por exemplo, como Ló fazia com os seus filhos, portanto, fazia um banquete, portanto, uma festa, era uma tradição familiar, todos nós podemos fazer isso. Não adotemos as atividades pagãs, não usemos dessas atividades nem adereços pagãos. Deus não se alegra disso, o Senhor Jesus não se alegra disso, o Espírito Santo não se alegra disso, os anjos não se alegram disso. Agora, de facto, temos sim é que escolher o verdadeiro e único caminho, que é Cristo Jesus. E desta forma, então, comemorarmos, sim, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus no terceiro dia. Portanto, Deus ressuscitou dentre os mortos e está no reino de Deus à direita do Pai. E assim podemos, então, agradecer de todo o nosso coração, com espírito e em verdade, a Deus, ao Pai, ao nosso Rei, Mestre e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e apelarmos a Deus e a Cristo para derramarem sobre nós o Espírito Santo, sobre as nossas cabeças e os nossos corações. Obrigado por mais um vídeo, já vamos quase em 25 minutos. Despeço-me com um forte abraço cristão e até ao próximo vídeo. Fiquem com Deus em Cristo Jesus. Obrigado.